A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Agora vá para a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Glória a Deus por isso. Homem aqui é no sentido genérico, tá? Significa trazendo salvação a toda a humanidade. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que fale conosco através da sua palavra, que se faça a vontade dele nas nossas vidas e que a palavra nessa noite seja o guia para o nosso pensar, falar e proceder. Amado e querido Deus, em primeiro lugar a Ti todo louvor, toda honra, toda glória e todo poder, meu Pai. Aqui estamos em nome de Jesus, reunidos como igreja em um só corpo, com um só pensamento, voltados para o trono da graça, para Te adorar em espírito e em verdade. Te pedimos que venha abençoar a todo o nosso ser, para o louvor e a glória do Teu nome. Que nesta noite, Senhor, o Teu nome seja exaltado, a igreja edificada e vidas sejam salvas e libertadas para a glória e o louvor do Teu nome. Deus amado, dai-nos mais e mais da Tua graça e fica conosco desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amém? Irmãos, irmãs, hoje nós vamos começar aqui, né? Não sei até onde Deus vai permitir, tem até dezembro para terminar, né? Contrato feito com o pastor Clemente aí, o pastor Clemente mandou, assinou, ordenou, né? E a gente cumpre, né? Glória a Deus. Ele nem pede para a gente assinar, ele já assinou na certeza de que não precisava a gente assinar. Então nós temos algum tempo aí, e nós vamos começar aqui a falar, a partir de hoje. Na realidade já começamos a falar na última mensagem que falamos aqui, que foi a promessa sem par. Nós vamos falar sobre o plano da salvação. O que é esse plano da salvação? As pessoas têm o hábito, às vezes os crentes têm o hábito de olhar para uma pessoa ou conversar com uma pessoa e dizer para ela assim: Deus tem um plano na tua vida, não é? Não é isso mesmo? Às vezes os crentes não falam isso. Só que tem um problema: se a pessoa perguntar a esse crente o que é esse plano, aí pronto, a conversa para alguns acabou, ou se enrola todo, né? Então a Bíblia, ela fala que Deus é um Deus de ordem e de decência. É um Deus que não é surpreendido por nada, porque Ele é onisciente, tem todo o conhecimento, Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele é onipresente, que está em todo lugar, e a Bíblia diz que Ele ainda é presciente, Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Quantas folhas de árvore vai cair, quantas rosas vai nascer e vai murchar, quantos
ser humano vai viver e vai morrer, nada pega Deus de surpresa. Quando o inimigo das nossas almas entrou no jardim do Éden para executar o plano dele, que era destruir a humanidade, matando nossos pais, ele pensou, talvez cogitou, que Deus seria pego de surpresa. Mas quando ele fez aquele ato de levar nossos pais a pecar, Deus já tinha o plano da salvação. Amém, glória a Deus. E a Bíblia diz que o plano da salvação foi pensado, elaborado e já executado na mente de Deus na eternidade. Amém. Deus previa, sabia que o homem iria cair. Deus viu tudo isso. Deus viu, se o homem permanecesse fiel, Deus viu tudo o que ia acontecer dali para frente. E se o homem caísse, Deus também viu tudo o que aconteceria ali para frente. Nada surpreende a Deus. Amém, irmãos? Então, às vezes as pessoas perguntam assim para mim: pastor, o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? É só você ler Apocalipse do capítulo 21 para frente, que você sabe. Eles estariam vivendo um paraíso eterno. Nesse lugar não teria morte, não teria dor, não teria choro, não teria sofrimento, não teria mal. É tudo aquilo que a igreja, na volta de Jesus, na vida eterna, vai dar. O problema é que isso foi interrompido por causa do pecado dos nossos pais. E aí entrou o quê? O plano da salvação. E no plano da salvação, irmãos, alguns assuntos bíblicos é desenrolado para que a gente possa entender o que é o plano da salvação. Tá bom? Então, hoje eu vou meditar um pouco na carta aos Romanos. Pega a sua Bíblia aí, abra na carta aos Romanos. Vamos falar sobre o caminho da salvação. O que é o caminho da salvação? O que é o plano da salvação segundo a Bíblia? Esse plano, ele tem 5 etapas. 5 etapas. Executado por Deus e visto por Deus. O caminho da salvação, ele é descrito na carta aos Romanos. Às vezes, as pessoas ficam: onde é que está esse caminho da salvação? Onde é que está esse plano que Deus fez para nós? Está na carta aos Romanos, irmão. A salvação é algo simples, direta e objetiva. Amém? Preste bem atenção. A salvação oferecida por Deus através de Jesus, ela é amorosamente inclusiva. Já ouviu essa palavra? Inclusiva? O que quer dizer que a salvação é inclusiva? Quando eu falo que a salvação de Deus é inclusiva, eu quero dizer que ela contempla todos os seres humanos da face da terra. Glória a Deus por isso. Preto, branco, sábio, ignorante, rico, pobre, judeu, islandês, americano, brasileiro, português. A salvação de Deus é para todos. Amém? A salvação de Deus não é apenas para um grupo ou para uma nação. Deus amou o mundo. E mundo aqui é todos os habitantes da terra. Deus amou a todos sem acepção de pessoas. Quando a gente estuda o plano da salvação e a gente lê alguns comentários bíblicos, eu li o comentário de Mateus Henrique, que foi um grande comentarista bíblico, e ele afirma o seguinte: afirma Mateus Henrique que a nossa salvação é tão bem projetada, tão bem harmonizada, que Deus pode ter misericórdia dos pobres pecadores e estar em paz com eles, sem nenhum prejuízo de sua verdade e justiça. Ou seja,
Deus está tranquilo em relação ao plano da salvação. Por quê? Porque Ele fez a parte dele. Tudo que deveria ser feito para salvar o homem, Deus fez. Deus usou de justiça e usou de misericórdia e graça. Então Deus está em paz dentro do plano. Quem há de contestar o irmão Henry? Certo teólogo, aliás, chegou a declarar que o plano da salvação é tão eterno quanto o próprio Deus. O plano de salvação começou lá na eternidade, antes que existisse céu, terra e mais de tudo que neles há. Nesse estudo veremos o que a Bíblia ensina acerca da salvação. É um tema que se estende de Gênesis ao Apocalipse. Amém? Aí vamos definir o que é salvação. Vamos primeiro definir o termo. Definição da etimologia salvação na Bíblia. Na língua original do Novo Testamento, a palavra salvação vem de uma palavra grega chamada sotéria, que além do significado de salvação, traz as seguintes implicações. Soteria ou salvação significa libertação de um perigo eminente, livramento do poder e da maldição do pecado. Então, do que Deus nos salvou? Deus nos salvou de um perigo eminente. Qual era o perigo? Que foi que Deus disse a nossos pais? Olha, de toda árvore de jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, como foi que ele terminou a frase? Certamente você morrerá. Mas aí o leigo, que não conhece a Bíblia direito, vai ver que Dona Eva comeu o fruto, deu para seu Adão, que não moveu dele para reclamar, pegou e comeu. Mas a Bíblia não diz que se eles comessem, certamente eles comeriam? Não foi isso que Deus disse? Foi ou não foi? E o que foi que o diabo disse? Certamente não morrerá. Agora eu pergunto, quando Adão e Eva comeu, eles morreram? Hein? Porque tem gente que quando lê esse texto diz assim, não, eles deviam ter comido e já caíram estribuchando. Mas não aconteceu nada. Adão ainda viveu mais de 800 anos. E como entender esse negócio que se comerem certamente morrerás? Aí a gente volta para as Escrituras para entender nas Escrituras o que significa a palavra morte. A palavra morte nas Escrituras, ela tem 3 definições, 3 aplicações. Primeiro, morte significa separação espiritual entre a criatura e o Criador. Adão morreu. A primeira morte que ele foi acometido foi a morte espiritual. O seu espírito morreu. Por que o seu espírito morreu? Porque lá em Isaías diz assim, Isaías fala assim, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando Adão pecou, uma barreira foi levantada de pecado, e esse pecado matou o espírito de nossos pais, e eles perderam a comunhão com Deus. E perdendo aquela comunhão que eles tinham com Deus, eles tinham uma comunhão direta, sem atravessador, sem mediador. Eles viam Deus todos os dias. O Gênesis diz que todos os dias, na virada do dia, Deus ia no jardim e conversava com eles. Mas quando eles pecaram, o pecado levantou uma barreira e separou a criatura do Criador. E a separação foi tão severa que Deus os expulsou do jardim
aquele local onde eles se encontravam todo dia. E a partir daquele momento, os encontros com Deus não foi mais diário, se tornou agora esporádicos. Então a primeira morte foi a morte espiritual. Eles perderam a comunhão, morreram espiritualmente. A segunda morte foi a morte física. Por mais que Adão tenha vivido, chegou a hora dele. Por mais que Matusalém tenha vivido, chegou a hora dele. Então, primeiro morreu espiritualmente, e segundo veio a morte física. Por quê? Porque Deus disse para Adão no capítulo 3 o seguinte: olha, tu fostes feito do pó, e quando tu morreres para o pó, voltarás. E quando você, interessante, quando você faz um estudo químico da composição do corpo humano, você vai ver que tudo que forma o corpo humano vem da terra. No corpo humano tem magnésio, tem magnésio, tem cobre, tem um monte de coisa no corpo humano, tem ferro, tudo da terra. E quando o homem morre, ele volta para o pó. E o que é a morte física? É a separação do fôlego de vida do corpo. Já percebeu que morte é sempre separação? Morte espiritual, separação do espírito do homem, do espírito de Deus. Morte física é o rompimento, a separação entre o fôlego de vida, que na Bíblia é chamada de alma, o espírito, da matéria, que é o corpo. Por quê? Gênesis 2:7, a Bíblia diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formou, pronto, estava lá, aquele boneco lindinho, coisa fofinha, coisa mais linda, mas Deus não criou aquele boneco para ser uma estátua no jardim do Éden. Deus criou aquele ser com um objetivo de glorificar e exaltar o nome dele. E aquele boneco iria se tornar um ser humano para lavrar a terra e cuidar do jardim. Deus não tinha propósito só que Adão ficasse cantando no Éden, caminhando eu vou, bacana. Não, Deus criou o homem para trabalhar também. Amém. E as primeiras profissões foram agricultor e jardineiros. Tá? Foi as duas primeiras profissões. E Deus é tão bom e tão organizado que quando Ele criou o homem e determinou o homem que o homem lavraria a terra e cuidaria do jardim, Deus já providenciou descanso. E o que diz lá Gênesis 2? E tendo o Senhor Deus acabado os céus, a terra e o mar, que tudo nele há. Não é? Descansou, criou o santo sábado. E lá, para separar o santo sábado dos outros dias, diz que quando Deus terminou a sua obra, Ele criou o sábado, abençoou o sábado, é isso mesmo? Santificou o sábado e descansou no sábado. E pegou o sábado que era dele, que Ele criou, é dele, e deu o homem. Jesus disse assim: o sábado foi feito por causa do homem. Mas por causa do homem do quê? Porque o homem não ia trabalhar? Não ia? Todo trabalhador não precisa de um dia de descanso? Precisa. Então Deus criou o dia de descanso para o jardineiro Adão, para o lavrador Adão. E Deus abençoou o sétimo dia. Mas pastor, todo dia é abençoado. Às vezes a gente vai conversar com o irmão da outra igreja, ele diz: não, para mim todo dia é abençoado. Concordo, é verdade mesmo. Todo dia é abençoado. Agora você tem que saber para quê. Se você pegar os 7 dias da semana, todos são abençoados. Amém, irmão? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Todo dia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Todos
todo dia abençoado. Só que tem um problema, você tem que entender o objetivo da bênção. 6 dias foi abençoado para a gente trabalhar. E o 7º dia foi abençoado para a gente descansar e adorar o Criador. Então ali Deus estava formando tudo. Então Adão morreu primeiro espiritualmente, Adão morreu depois fisicamente. E por que Deus expulsou Adão do Éden? Para que ele não sofresse o dano da terceira morte, que é a morte eterna. No capítulo 3, está lá claramente que Deus diz assim, vou expulsar o homem para que ele não meta a mão e coma da árvore da vida. Porque Adão, Deus evitou e Deus teve misericórdia e não deixou Adão comer da árvore da vida pela segunda vez, depois outra vez, segundo alguns dizem que ele comia, não sei, e parece que comia mesmo, porque a Bíblia diz que ele podia comer toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida já estava lá. Aí Deus diz assim, olha, para que Adão, depois que comeu da árvore da ciência do bem e do mal, morreu espiritualmente, está condenado a morrer fisicamente, para que ele não meta a mão e não coma da árvore da vida, Deus colocou um querubim e expulsou Adão. Por quê? Porque se Adão em pecado comesse da árvore da vida em pecado, ele morreria eternamente. Nem Deus mais poderia salvá-lo. E o que é a morte eterna? A morte eterna é a separação definitiva de Deus, aonde não haverá uma segunda chance, aonde não haverá uma segunda oportunidade. Então, Deus usou de misericórdia. Quando você lê a palavra morte na Bíblia, você tem que ver em que contexto ela está sendo aplicada. Se está falando de morte espiritual, morte física ou morte eterna. Quando fala lá em Apocalipse 20 do lago de fogo e enxofre, o lago de fogo e enxofre é a morte eterna. Essa morte é tão severa, ela é tão terrível, que lá em Apocalipse diz que até os anjos maus serão jogados lá e morrerão. Esse fogo desse lago é tão destrutivo, mas tão destruidor, que ele não destrói só matéria, ele destrói até espírito. Imagina o poder desse fogo. E a Bíblia diz que ele é tão voraz, que transforma tudo que cai dentro dele em pó. Não é o que diz lá Malaquias 4? Malaquias 4 diz que no dia do Senhor nós sairemos e pisaremos o pó do ímpio. Lá no Antigo Testamento diz que o inimigo se tornará cinza e exemplo para todas as nações. Então, 3 mortes. Aí Deus, pela sua bondade, expulsou Adão do Éden, colocou um querubim ou querubins para guardar o jardim, e o homem passou a ser agora o quê? Peregrino na terra, esperando a morte física ou a salvação eterna. Por isso que a palavra soteria significa libertação de um perigo eminente. Você vê, né? O que diz Romanos aí? Pegue sua Bíblia aí, por favor. O que diz Romanos, capítulo... Vamos começar aqui com o capítulo 3, verso 23. O que diz Romanos 3, verso 23? Olha o plano da salvação como é que é. Capítulo 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e estão o quê? Destituídos
da glória de Deus. Todos. Todos aqui, é todos mesmo, sem exceção. Toda a humanidade pecou. Mas pastor, eu não pequei não, eu não estava lá no Éden. Quem pecou foi Adão, foi Eva. Foi mesmo? Vá para o capítulo 5 agora. Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós herdamos o que de Adão? Pecado. Qual é a maior prova de que nós somos filhos de Adão? O pecado. Qual é a maior prova de que Adão existiu? O pecado. O pecado é um atestado de que Adão existiu. E Eva também. E que nós somos descendentes dele. Foi feito um estudo, há muitos anos atrás foi feito um estudo para tentar descobrir o DNA, se o ser humano tinha um DNA comum, se ele vinha de vários troncos genealógicos, né? E aí fizeram um estudo, tal, aí realmente foram estudando, aí chegaram à seguinte conclusão: apesar do ser humano, um ser branco, um ser negro, outro ser moreno, outro ter a pele branca, um ter olho verde, um olho marrom, um olho castanho, um olho azul, aí se chegou à seguinte conclusão: o ser humano tem muitas diferenças e características, mas a ciência já descobriu que todos nós viemos de um só casal. Apesar de Adão e Eva ter filhos, os mais diversos possíveis, todos nós viemos de um só casal. A ciência foi descobrir milhares de anos depois, quando Paulo já havia dito em Atos 12 o seguinte: porque de um só casal ele fez todos os povos. Paulo já havia falado isso, revelado pelo Espírito Santo, Atos 17. Então, irmão, o plano da salvação veio para todos, assim como o pecado entrou por um homem. Quem foi esse homem? Adão. Né? Um tempo desse eu estava no Instagram, aí começou um debate lá, um debate naquele texto que diz assim, que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da sua boca. Aí o debate lá pegou fogo, e eu fiquei só lendo os comentários, tal, porque é um adventista que estava defendendo a abstinência de animais, né? Aí o cara colocou, teceu um monte de comentário lá, aí eu coloquei embaixo, aí ele disse assim: esses adventistas não sabem nada de Bíblia, eles não sabem que depois que Jesus morreu na cruz, o porco, tudo quanto é animal foi purificado, não sei o quê, e o que entra pela boca não contamina o homem. Aí eu coloquei um comentário embaixo, eu digo: pois é, né, irmão? Eu queria que o irmão me apresentasse um versículo no Antigo ou no Novo Testamento, dizendo que Jesus veio morrer por galinha, cobra, porco, gato. Eu queria saber, me mostra um versículo aí. Outra coisa, irmão, se o que entra pela boca não contamina o homem, a Bíblia está se contradizendo, que Adão morreu pela boca. O pecado entrou por onde em Adão? Então pelo nariz, ele cheirou assim, caiu duro, peguei. Foi? O que é que diz o texto lá? Que ele pegou e comeu. E quando comeu, aconteceu o quê? Morreu. O pecado entrou por onde? Adão, irmão, morreu feito de peixe, pela boca. Adão é igual o linguarudo. O linguarudo morre pelo quê? Boca. Então o pecado entrou no mundo, irmão, e o veículo que ele achou para entrar foi a boca.
Ou Eva pegou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. E quando comeram, a Bíblia diz que eles olharam um para os outros e viram que estavam nus, se envergonharam de um dos outros, teceram para si roupa e se vestiram. Porque eles olharam para um para outro e viram que estavam nus. Eles não viram antes que estavam nus? Não, porque eles eram revestidos com a glória de Deus. E quando eles pecaram, eles perderam a glória de Deus. Você viu o que o texto aqui? O que é que o texto diz? E todos, o que? Pecaram e afastados estão de quê? Da glória de Deus. E na volta de Jesus, quando os crentes foram salvos, eles vão ser revestidos de quê? Paulo diz assim, ó, o que é imortal se revestirá de imortalidade, o que é perecível se revestirá de quê? De glória. Aleluia. O homem será restaurado à imagem perfeita de Deus. Então, Adão pecou, por Adão entrou o pecado no mundo. Então, a doutrina segundo o qual, a doutrina da salvação, segundo o qual Deus em seu insondável amor veio ao encontro do homem e pela graça Ele ofereceu por intermédio da fé aos que aceitam Jesus como Salvador a salvação. O que foi que a gente leu? E todos, Romanos 3, 23, o que é que diz aí? E todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Agora vá para o capítulo 6, 23 de Romanos 6, 23. Qual é a consequência desse afastamento da glória de Deus? Olha o que ele diz aí no capítulo 6, versículo 23. O que é que ele diz aí? Porque o salário do pecado é a morte. Para aqui. O que significa morte? Olha para cá. Tem 3 significados. Qual é o primeiro? Morte espiritual. Segundo, morte física. Terceira, morte eterna. E Paulo está dizendo aqui, ó, porque todos pecaram, porque o salário do pecado é a morte. E a morte aqui é eterna. Porque só tem uma solução para a morte eterna. É a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então você está entendendo o plano da salvação? Nós estamos aqui dando uma introdução. Próxima pregação, se Deus permitir, nós vamos um pouquinho mais para frente. Então, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, então logo todos estão condenados à morte. Aí você vai agora para Romanos 5. Vamos lá, trabalhar Romanos hoje. Romanos 5, versículo 8. O que aconteceu? A Bíblia diz que todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia também diz nesse próprio livro de Romanos, diz assim, que Deus olhou da terra para o céu e não viu um justo sequer. Porque todos pecaram, então não tem justo. E o que Paulo diz? O salário do pecado é a morte. Então o que é que nós merecíamos por causa do nosso pecado? A morte. Mas vê o que acontece no capítulo 5, versículo 8. Versículo 8. Olha que bênção. Olha lá, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo fez o quê? Morreu por nós. Ele parou aí? Não. Ele diz o quê? Sendo nós ainda pecadores. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Que aqui o negócio pega fogo mesmo, piora para nós.
Sabe por quê? O que significa aqui quando ele diz assim, ó, sendo nós ainda pecadores? Eu quero levar vocês à reflexão, à meditação. Porque às vezes o crente lê assim, ó, qual versículo que você acha mais bonito da Bíblia, irmão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo principal da Bíblia, é o versículo central da Bíblia. Agora, o que Deus fez para salvar esse cara que ele não queria que perecesse? Romanos 8 está dizendo. O que é que Romanos 8 está dizendo? Que Deus deu quem? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Parou para pensar? O que foi que Deus fez para salvar a gente? Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Qual é o salário do nosso pecado? A morte. Olha para cá mais uma vez. O pecado tornou a gente tão inútil que a gente não tem moral nem de morrer por nós mesmos. Tornamos-nos imprestáveis para nada mais. O ser humano presta por causa do pecado, nem para morrer por ele. Deus, eu me ofereço para morrer por mim mesmo. Deus, não, tu não presta não, tu não presta não, vai embora, some da minha frente. Então Deus deu o Filho dele. Quem é esse Filho que ele nos deu? É aqui que os crentes têm que parar. Olha para cá mais uma vez. Mateus capítulo 3 diz assim, ó, que tinha um velho profeta chamado João, cuja função dele era pregar o arrependimento e batizar as pessoas. Aí a Bíblia diz que um dia João estava lá na beira do Jordão e toda Jerusalém e Judéia e cidade circunvizinha descia para ser batizado. E todos iam até João para ser batizado. E iam para ser batizado por causa de quê? Dos seus pecados, porque estavam arrependidos. Então quem ia lá era só pecador, arrependido. Mas um dia João estava lá batizando. Quando ele olhou no meio da multidão, ele viu alguém que o Espírito Santo chamou a atenção dele. Ele olhou para aquele homem e ele sabia que aquele homem não precisava de arrependimento, não precisava de batismo, porque ele era o Rei da Glória, ele era o Deus de Israel feito homem, que foi até João, aleluia. E ele chegou diante de João e pediu o batismo. E João disse: tu não precisa de batismo. João reconheceu que ele não precisava de batismo. João sabia que ele não precisava de batismo, mas ele disse assim: me batize, porque é necessário que se cumpra toda a justiça do reino dos céus. E qual é a justiça do reino dos céus? É que Deus enviou o seu Filho ao mundo como prova de amor para morrer por nós pecadores, aleluia. O justo morrendo pelo injusto, o santo morrendo pelo pecador, o Deus Emanuel morrendo pela criatura, aleluia. Isso é o plano da salvação, irmão. Isso é um negócio fantástico, irmão. Aleluia. Isso é para dar glória a Deus todo dia. E esse filho era o que para Deus? Continua a cena. Aí João, constrangido, batizou ele. Aí a Bíblia diz que quando ele saiu da água, os céus se abriram. Aleluia. E o Espírito de Yahvé, em forma de uma pomba, não era uma pomba como a gente coloca nos nossos quadros, né? A gente coloca lá, né? A descida do Espírito Santo, aí coloca uma pombinha, né? Aí o Espírito Santo fica olhando e fala assim: não entenderam nada ainda, mas um dia vão entender. Lá na glória o Espírito para eles, né? Ele desceu em forma de uma pomba, não era uma pomba, só tomou a forma de uma ave. Quando Jesus saiu da água, o Espírito veio em forma de uma pomba.
vivo para fazer o aleijado andar, o cego ver, o mudo ouvir, o morto reviver, o leproso ser curado, aleluia, e para anunciar o ano da salvação do Senhor. E quando ele sai da água que o Espírito posa nele, olha aqui que coisa tremenda, irmão. Uma voz do céu diz assim: esse é o meu filho, Glória a Deus, aleluia. em quem me compraz. Aleluia. O único ser humano que depois que Adão pecou, Deus olhou para ele e teve alegria e teve prazer, se chamou Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abraão foi amigo de Deus, não foi? Mas mentiu. Moisés foi um grande homem, não foi? Mas matou um egípcio. Jacó foi salvo, não foi? Mas era malandro. Pode pegar todos os homens da Bíblia, todos têm um defeitinho, para que se cumpra a palavra que diz: não há um justo sequer. Até a Virgem Santa, que hoje é idolatrada, venerada, cultuada, quando Gabriel apareceu para ela para anunciar que ela daria a luz ao Filho de Deus, ela disse: eu, pecadora? Maria reconheceu o pecado dela. Ela não se achou indigna. Aí tem gente que diz que Maria nasceu sem pecado, e Maria mesmo disse que era pecadora. Então, entre quem diz que ela não tinha e ela que disse que tinha, eu fico com ela. Por quê? Porque todos. Agora você parou para pensar que Deus mandou morrer no nosso lugar aquele filho, o único filho que ele tinha, que lhe dava prazer e alegria. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Qual é a punição do pecado? A morte. Mas Deus enviou quem? Jesus. Para fazer o quê? Morrer no nosso lugar. Para quê? Para que ninguém pereça, mas tenha o quê? A palavra perecer aqui é a mesma coisa que você ligar lá com o Apocalipse 20, dizendo assim, ó: para que ninguém seja jogado no lago de fogo e enxofre. Deus é bom, né? Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus ainda disse mais, que aquele lago não foi preparado para o homem, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas os homens estão indo para lá porque quer, não é porque Deus quer. Deus já fez o que tinha que ser feito para que o homem fosse salvo. O salário do pecado é o homem. Deus olhou do céu e disse assim: Rivaldão, tu mereces um raio na cabeça, tu não presta nem para morrer por tu, mas por amor e graça eu vou enviar um Salvador, e ele vai morrer no teu lugar, e você, ao invés de receber o salário do pecado, se você crer nele, você receberá a vida eterna. Aleluia! Por isso que a salvação é pela graça, irmão. Por isso que não adianta fazer romaria, pagar promessa. Eu tenho que guardar o 10 mandamentos para ser salvo. Nada que o homem faça para a sua salvação irá redundar em salvação. Porque orar, se arrepender, obedecer, guardar os mandamentos é obrigação do homem. E Jesus ainda disse assim: quando vocês fizerem tudo que eu mandei vocês fazerem, não batam no peito se gloriando, olhem no espelho e digam assim: servo inútil sou, porque fiz só o que meu Senhor mandou. Que glória tem um homem? Nenhuma. Toda a glória pertence a Jesus. Toda a honra pertence a Jesus. Não estou dizendo que com isso o crente baseado nisso não tem que orar, fazer vontade. Não, tem que fazer, tem que obedecer. Mas a salvação é algo
exclusivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí você vai para Romanos 10 agora. Romanos 10. Glória a Deus. Vamos lá, Romanos 10. Romanos 10, versículo 8 ao 10. O que é que eu tenho que fazer? Olha, irmão, vê como o plano da salvação é. Para sermos perdoados nossos pecados, devemos crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que ele diz no verso 8. Ele diz assim, ó: mas que diz, a palavra está junto de ti. Olha aqui, irmão, para aqui, olha para cá. Rapaz, Deus, olha, quando a gente começa na Bíblia, a gente fica maravilhado com Deus. Olha o que ele diz no verso 8, eu vou repetir, ó, ele diz assim, ó: mas a palavra, mas diz, a palavra está junto de ti, na tua boca. Lembra do que eu falei, Adão? A morte entrou pela boca, não foi? A salvação também. Para você receber a salvação que está junto de você, você tem que fazer o quê? Confessar. Com o quê? Com a tua boca. E confessando com a tua boca e no teu coração, certo? Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão. Para quê? Para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Olha como Deus equilibrou a coisa aqui, como Deus foi justo. É isso que se chama o plano da salvação. Glória a Deus, aleluia. Aí esse plano vai se desdobrando lá na frente. Aí com esse plano vem perdão, justificação, adoção, predestinação. Nós vamos falar de tudo isso lá na frente. Mas eu quero que você entenda o plano. Qual é o plano? Todos pecaram. Primeiro passo. Segundo passo, a punição do pecado é a morte. Terceiro passo, Cristo morreu por todos. Quarto passo, para você ser salvo, você tem que confessar e aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus. E ser fiel a Ele até a morte. Amém, Jesus, aleluia. Não pode largar Ele. Se largar Ele no meio do caminho, perde. Tem gente que está dizendo que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é cantiga de grilo e canto de sereia. Vai atrás disso não. Então este é o plano da salvação. Amém, irmãos? Então, numa próxima oportunidade, nós vamos falar da salvação pela graça. Tá bom? Então hoje foi uma introdução. O que é o plano da salvação? O que é o caminho da salvação? O caminho da salvação é que todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu em nosso lugar. E para nós termos a vida eterna e não recebermos o salário do pecado, que é a punição eterna, que é a separação de Deus, que é a morte física para sempre, nós temos que aceitar e confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe e que você tenha entendido tudo isso e que o Espírito Santo ilumine cada vez mais você. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, meu Deus. Obrigado. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa, meu Deus.
Da mesma forma que o Senhor nos trouxe, Senhor. E ter a cada um de nós uma semana abençoada em nome de Jesus. E nós oramos dizendo: que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.